Olá, caríssimos alunos do curso de qualidade. Estamos aqui para iniciar a nossa primeira videoaula e desde já quero informar que nós seguiremos aqueles 3 módulos que já foram vistos na aula presencial e nós seguiremos aquela mesma ordem da aula presencial, só que aqui com as videoaulas. O nosso primeiro módulo vai falar da história do controle estatístico de qualidade, os conceitos básicos da estatística, da variação, das causas da variação, dos benefícios do controle estatístico, e será esse o primeiro módulo. No módulo 2, a gente irá falar de alguns gráficos. O primeiro gráfico será o da curva normal e o outro gráfico será o gráfico do controle estatístico. E no módulo 3, iremos abordar sobre as cartas de controle estatístico. Para iniciar a nossa primeira videoaula, nós iremos falar sobre o CEP, que é o controle estatístico de processo. Como eu havia abordado já na primeira fala, nós iremos falar um pouco da história da estatística antes de entrar propriamente nesse assunto do controle estatístico do processo. O objetivo da disciplina visa conhecer mais sobre o CEP e a sua utilização nos processos produtivos das organizações, a fim de controlar e melhorar os processos. Nessa disciplina, os objetivos que visamos aprender serão os conceitos da qualidade, o histórico do CEP, os conceitos gerais da estatística básica, as ferramentas tradicionais da qualidade utilizadas para o controle estatístico, os conceitos básicos, alguns conceitos básicos de probabilidade da distribuição estatística, a avaliação da capacidade do processo, dos índices, alguns gráficos do controle estatístico, iremos conhecer alguns itens do gráfico do controle estatístico, algumas técnicas para análise de causas dos desvios e a implementação do CEP. A nossa fala inicial aqui será um pouco sobre a história da estatística, como foi que a estatística surgiu. O termo estatística é uma expressão do latim, Statisticum Collegium, que foi uma palestra sobre assuntos do Estado, de onde surgiu a palavra em língua latina estatística. Significa homem de Estado ou político, e a palavra alemã Statistik, designado a análise de dados sobre o Estado. A palavra foi proposta pela primeira vez no século XVII, na Universidade de Lena. As primeiras estatísticas foram realizadas para identificar como os bens do Estado estavam distribuídos entre a população. O primeiro dado disponível sobre um levantamento estatístico foi referido a Heródoto, a qual diz que em 3050 a.C. se efetuou um estudo da riqueza da população no Egito. A intenção era averiguar quais recursos humanos e econômicos existiam para a construção das pirâmides. Então a gente pode perceber a importância da estatística desde tempos mais remotos, na época do Egito, na época da Grécia Antiga. A gente pode perceber que a estatística ela sempre esteve presente. Hoje, todos os estados e a sociedade, elas usam a estatística. A gente depende da estatística de um modo geral e usual. O Estado
necessita da estatística. É para isso que a gente tem diversos institutos, inclusive a gente tem o IBGE, né? O IBGE é um órgão que estuda a estatística e tudo que é medido, que pode ser medido, a população, a demografia, a economia. Então a gente tem diversos órgãos para isso, né? Para estudar estatística. Mais para frente, e aqui já incluindo o CEP, né, a gente tem o americano Walter Schwartz, que no final da década de 90, estudou os dados dos processos em seu laboratório e foi o primeiro a formalizar a distinção entre a variação controlada e não controlada. Aqui começaram os primeiros estudos do CEP. Ele desenvolveu uma ferramenta simples, mas poderosa, para separar esses dois tipos de causas e chamou de carta de controle. Aqui a gente tem um dos principais estudiosos, né, das cartas de controle estatístico. Aqui foi onde deu início aos estudos das cartas de controle. Essa aula nós veremos no vídeo 3. Aqui a gente vai nos deter apenas a falar das definições de estatística e a sua origem. A estatística é um ramo autônomo da matemática aplicada que utiliza teorias probabilísticas para explicar a frequência da ocorrência de certos eventos, tanto em estudos observacionais quanto em experimentos. E o objetivo é organizar, analisar dados estatísticos a fim de descrever e explicá-los, além de determinar possíveis correlações e nexos casuais. Algumas práticas estatísticas incluem, por exemplo, o planejamento, a sumarização, a interpretação de observações. Por ser o objetivo da estatística a produção da melhor informação possível a partir dos dados disponíveis, alguns autores sugerem que a estatística é um ramo da teoria da decisão. A estatística é um dos ramos da matemática que se dedica ao recolhimento, à análise e interpretação de dados. Preocupa-se com os métodos do recolhimento, a organização, o resumo, a apresentação e a interpretação dos dados, assim como em tirar conclusões sobre as características das fontes de onde estes foram retirados para melhor compreender as situações. Um exemplo claro disso, que a gente pode observar, são os estudos feitos pelo IBGE, né? A gente pode perceber que a pessoa que vai fazer o censo, ela vai visitar várias regiões, ela vai fazer entrevistas. Aquela situação ali, ela está recolhendo os dados, ela está obtendo as informações para dali depois organizar os dados e a partir dali interpretá-los e depois tirar as conclusões. O que é a CEP? CEP significa Controle Estatístico de Processo. CEP não se refere a uma técnica, algoritmo ou procedimento específico. O CEP é uma filosofia de otimização relacionada à melhoria continuada do processo e que usa ferramentas estatísticas. O CEP tradicionalmente é uma ferramenta com base estatística de auxílio ao controle de qualidade. As etapas do processo, particularmente no caso dos processos de produção repetitivos. Hoje, mais do que uma ferramenta estatística, o CEP é entendido como uma filosofia de gerenciamento, isto é, um conjunto de técnicas, habilidades originárias da estatística e da engenharia de produção que visam garantir a estabilidade e a melhoria continuada de um processo de produção. Em resumo, o CEP visa o controle e a melhoria do processo.
o CEP é de suma importância para o curso de vocês, para o curso de qualidade, que daí você consegue otimizar resultados, consegue estabelecer metas e consegue ter uma melhoria do processo de produção. Alguns princípios do CEP: pensar e decidir baseado em dados e fatos, separar a causa do efeito, identificar a causa fundamental dos problemas, reconhecer a existência da variabilidade na produção e administrá-la, utilizar o ciclo do controle, definir os próximos processos de atividade e identificar a não conformidade o mais rápido possível e corrigi-la. Educar, treinar e organizar os profissionais visando uma administração participativa e autocontrole. Então, dentro de uma empresa, dentro de um departamento, a gente pode utilizar esses princípios para conseguir melhores resultados, para conseguir administrar melhor o nosso trabalho e para que o cliente ele possa ter uma melhor satisfação. O controle de qualidade de um processo produtivo envolve a realização das seguintes etapas. Primeiro, nós iremos definir um padrão a ser atingido. A questão da inspeção também é importante, medir o que foi produzido, comparar com o padrão. O diagnóstico das não conformidades, descrição do desvio entre o que foi produzido e o padrão, identificar as causas da não conformidade, saber o porquê daquele item sair com defeito, a ação corretiva para a eliminação das causas e a revisão dos padrões produtivo ou processo a ser aplicável. Então aqui a gente pode perceber que para fazer esse controle a gente tem que sempre relacionar com o padrão, saber a relação daquele item com o padrão, se ele está inferior ao padrão, se ele está melhor, para que a gente possa fazer as correções necessárias e utilizar as técnicas necessárias para manter o mesmo padrão. Mas por que controlar um processo? Porque o processo de produção pode resultar produtos não conformes, ou seja, produtos defeituosos. A porcentagem de produtos defeituosos pode variar ao longo do tempo. O que causa produtos defeituosos é a existência da variação nos materiais, nas condições do equipamento, nos métodos de trabalho, na inspeção, nas condições da mão de obra, em outros insumos e etc. A variação que ocorre em um processo de produção pode ser desmembrada em duas componentes de difícil controle, a chamada variação aleatória e a outra chamada variação controlável. Assim, nós teremos a seguinte equação: variação total é igual a variação aleatória mais variação controlável. Se essas variações forem conhecidas, controladas e reduzidas, os índices de produtos defeituosos certamente será reduzido. Esses dois tipos de variação exigem esforço e capacitação técnica e gerencial diferenciados para o seu controle. Daí a importância do técnico de qualidade dentro de um departamento, dentro de uma empresa, porque ele irá saber fazer esse controle, né? Ele irá ter esse conhecimento e irá saber controlar o processo. Ao longo do curso de vocês devem ter visto uma série de processos de medição,
para medir um processo. Os meios de medição, eles são fontes de variação do processo. O objetivo deles é verificar o grau de adequação do sistema de medição através de fontes de variação, repetitividade, reprodutividade. Ou seja, aqui a gente vai analisar as peças que saíram iguais, que mantiveram o mesmo padrão, para depois a gente analisar a reprodutividade. A repetitividade é a variação do método da avaliação, ou seja, é a variação nos valores observados, encontrados pelo mesmo inspetor ou operador, com o mesmo instrumento de medição ou com as mesmas peças, assim geralmente vinculado a estas variações ao equipamento ou procedimento de medição. A reprodutibilidade é a variação entre operadores, ou seja, uma variação encontrada entre inspetores medindo as mesmas peças com o mesmo instrumento de medição. Aí nós temos alguns sistemas de medição. Nós temos o estudo de IRR, que é obtido através de técnicas estatísticas e resulta em um determinado percentual, o qual significa o erro do sistema de medição. Acima de 30% é inaceitável. O sistema de medição precisa ser melhorado. Entre 10% e 30% pode ser aceito, dependendo da importância. Menor que 10%, o sistema de medição é aceitável. Ou seja, essas porcentagens elas vão garantir o bom funcionamento do sistema de produção. É como se fosse um semáforo, né? O sinal vermelho ele serve de alerta, o sinal amarelo a gente tem que já nos preparar já para fazer análises, e o sinal verde a gente consegue dizer que o sistema é aceitável, correto? A precisão do sistema de medição é analisado pelo desvio padrão. O desvio padrão de valores medido nas peças várias vezes sobre as mesmas condições de inspeção, ou seja, o operador mede a precisão daquela peça. Quanto mais preciso o sistema de medição, menor será a variabilidade dos valores observados. Quanto menos preciso o sistema de medição, maior a sua variabilidade. E com esse slide a gente encerra esse primeiro módulo.